Olá, sejam bem-vindos ao Conip Tendências. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje vamos conversar com Wilson Mendes, especialista em inteligência artificial do TJ da Bahia, sobre os termos de uso, a nova fronteira do judiciário. Obrigada por aceitar nosso convite, Wilson, seja bem-vindo. E se pudesse apresentar para a gente saber mais sobre você. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado à Conip e por me fazer parte agora desse seleto grupo, né? Só gostaria de fazer uma ressalva. Eu sou do Tribunal de Justiça, mas o que eu vou falar aqui não representa a palavra do tribunal. E o tribunal ele tem os canais oficiais para tais, né? O que eu vou falar se baseia na minha expertise, nas comprovações das experiências que eu tenho ao longo de 20 anos de carreira, provando através desse bate-papo e ampliando aí os horizontes dos limites e alcances da lei. E como você bem colocou, um especialista em inteligência artificial que abrange aí, digamos assim, algumas camadas de outras áreas, porque eu venho da área de segurança da informação e tenho como coluna vertebral dessa estrutura o criptoanalista, né, da qual eu tenho especialização. Perfeito. E vamos começar com esse tema. As aplicações que permitem que usuários falem não é responsável pelo que os usuários falam. Se por um lado a criptografia forte traz privacidade e segurança para os seus usuários, por outro, traz uma série de rupturas no mundo jurídico, impossibilitando, por exemplo, a quebra de sigilo. Os termos de uso de cada aplicativo ou rede social funcionam como leis internas, com alto poder de penetração e influência social, interferindo, por exemplo, na cultura de um país. E nesse episódio a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto tão atual e importante. Wilson, a gente vai começar então falando sobre a lei do esquecimento. Qual é o verdadeiro alcance dessa lei? E o direito ao esquecimento, aquele projeto de lei de 2020, institui e regulamenta o chamado direito ao esquecimento, como a gente mencionou, penal para ex-detentos. Fala um pouco sobre isso para a gente. É, na verdade, essa lei de esquecimento é uma lei muito limitada, né? Porque você não tem como tirar dados da internet, né? Você, os registradores apontam até como índices, né? De onde esses dados estão. Mas quando ele vai para a nuvem, quando ele está em redes P2P, que a gente chama peer-to-peer, tipo torrent, tipo nossos bolsos, esse dado é infinito. Então, essa lei, ela é uma lei, inclusive, contraditória ao que seria natural na internet. Porque, veja, se essa lei fosse alcançada, fosse verdadeira no sentido de alcance, teríamos aí duas realidades, né? Uma realidade do mundo real e a não realidade divulgada na internet. Por exemplo, eu vou trazer um dado aqui que é relacionado ao assassinato da atriz Daniela Pérez. Então, o Guilherme de Pádua, junto com a esposa na época, Paula Tomás, assassinaram a atriz com tesouradas. Ela morreu, lógico, né? Foi assassinada, e eles cumpriram a pena, um terço da pena, se eu não me engano, e ele depois virou pastor evangélico, ela, se eu não me engano, virou advogada, e como cidadãos, eles têm direito de pedir a remoção dessa informação da internet. Então, o que aconteceria quando a pesquisa apontasse quem matou Paula Tomás, quem o assassino, quem são os assassinos de Paula Tomás? Então, apareceria não encontrado. Isso abriria precedentes para uma série de situações onde naturalmente mexeria com o orgânico da internet. Relacionado, por exemplo, à parte criminal, onde tem essa lei que deveria ser removida, por exemplo, se uma pessoa, um criminoso, faz parte de um baralho do crime, não sei se todos os estados têm isso, acho que são os criminosos mais perigosos que estão naquele estado, e ainda que eles paguem a pena social, quando fizerem pesquisa na internet, o motor de busca, seja Google, que é atual, seja o Yahoo, seja qualquer outro, ele vai indexar e vai apontar que está vendo agora uma pesquisa para aquele dado que estava esquecido, por exemplo, há 20 anos atrás, mas que agora foi lembrado porque faz aniversário daquele crime, etc, etc, etc. Então, esse dado que estava esquecido, estava bem lá embaixo no campo de pesquisa, ele volta a subir e não tem como a lei alcançar e limitar esse tipo de informação. Que ainda que a lei tentasse regulamentar ou regularizar essa informação na internet,
naturalmente ela se reinventa e espirra para outras fontes que as pessoas possam extrair essa informação, exemplo, ainda na primeira camada, ainda no HTTP, no torrent, por exemplo, ou usando o mega upload, que é troca de informação criptografada. Não vou nem falar da Deep Web, da Marianas Web, são camadas mais profundas ainda que realmente a lei não tem como alcançar. Há 1 ou 2 dias atrás foi vazado as informações de CPF de milhões de brasileiros, né? Então a gente está falando de pessoas mais humildes a pessoas mais importantes socialmente. E evidentemente a gente está falando só de CPF, a gente está falando de título de eleitor, a gente está falando de e-mail, a gente está falando de telefone, de endereço, de dados bancários, etc. Então, são dados que destravam qualquer tipo de informação. Por exemplo, se eu sei o seu e-mail e eu tenho esses dados como o destravador dessas informações para mudar sua senha ou qualquer coisa nesse sentido, eu tenho aqui uma bandeja de informações para poder manipular essas informações. Então, qual é o alcance que a lei tem para garantir ao cidadão comum, ao cidadão normal, ao cidadão, que isso não vai ter um impacto nenhum? Não existe possibilidade da lei interceder nisso aí, sabe? Isso já está no ar, esses dados já estão sendo vendidos na Deep Web por $100 e já estão também sendo vendidos na camada Surface Web, na HTTP, que alguns meliantes, alguns usuários compram e vão para a camada mais superficial, que é o HTTP, e vendem ali, como eu disse, através do Mega Upload, que é criptografado na primeira camada, quer dizer, não existe a possibilidade de uma intervenção jurídica, porque quando você troca o dado, você tem a autodestruição do dado, quer dizer, você já trocou aquela informação e se autodestruiu sem gerar nenhum tipo de log. Então, aí sim a gente contradita mais uma vez 2 coisas, a lei do esquecimento e aquele jargão de alguns jurídicos, de alguns magistrados que falam sempre que a internet é uma terra sem lei, e a gente, na verdade, a gente entende que sim, que parte da internet é uma terra sem lei e assim será sempre. Entendi. Eu ia, inclusive, comentar sobre isso, né? Pelos dados que você trouxe, os exemplos, a impressão que fica para quem é um pouco mais leigo é que a internet é uma terra sem lei. Fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, é uma terra sem lei nesse sentido, né? Porque, por exemplo, se a lei tivesse uma eficiência em alcance, como diz no mundo literário, no mundo jurídico, teríamos a indústria de CDs, DVDs, de softwares, de livros, enfim, de todas as camadas que a tecnologia, juntamente com a internet, trouxe de ruptura para esses setores. Então, acabou-se ou transformaram-se. Então, CD e DVD se transformaram-se em streams. Então, ninguém consome mais CD e DVD. E ainda assim, aqueles que consomem existem em grandes mercados, em feiras livres, em acumuladores de multidões, exemplo de entradas de estádio de futebol, em carnavais, etc., vendas de CDs e DVDs de forma pública e não há punição para quem vende, porque isso virou um tal de crime leve. Então, você não tem como punir, porque eu acho que talvez não tenha espaço físico dentro das cadeias para que se puna, digamos assim, esse abre aspas, ao meu ver, meliante aí, porque está vendendo CDs e DVDs considerados piratas. Quando, na verdade, essa questão da pirataria vem desde a Xerox, passando aí para quem tem acima de 40, da época que se tinha vinis, né? E aquele som, se não me engano, era Sharp, de 2 decks. Então, você gravava do vinil para o cassete e, às vezes, de um cassete para o outro. Então, ali você já tinha uma pirataria com talvez um outro nome. Mas, enfim. Então, quando eu falo desse alcance, eu falo exatamente da limitação do mundo literal para o mundo real. Entendi, perfeito. E existe possibilidade de anonimato na rede e nos meios de comunicação? Olha, existe formas de você ter determinadas privacidades, porque a privacidade é algo relativo, né? A privacidade que nós estamos tendo agora é uma, a que eu tenho dentro da minha casa é uma, a que eu tenho dentro do meu quarto é mais privativa ainda, a que eu tenho dentro do banheiro é mais ainda. Então é muito relativo. Então essa questão de privacidade na rede tem relação direta com criptografia. Não existe outro meio, outro método de você ter privacidade sem ter criptografia.
fazendo uma analogia para aqueles ouvintes que não entendem ainda do assunto, de uma forma muito genérica, a criptografia representaria, para quem mora em apartamento ou casa, uma segurança que você tem porteiro, grade, cachorro, câmera, uma série de fatores, cortina, janela, para se chegar até você. Então, a criptografia representa isso. E nessa questão da criptografia, é algo que traz uma ruptura para o judiciário, porque a partir da criptografia, você não tem mais como pedir quebra de sigilo, porque você não tem como pedir quebra de sigilo de algo que está criptografado. A operadora não é responsável pelo que trafega, naquilo que ela vende, né? Seria, fazendo mais uma analogia, seria você punir aquele que vendeu o caderno pelo autor ter escrito uma ofensa a uma outra pessoa. Então, seria mais ou menos isso. Com a criptografia, isso torna impossível essa quebra de sigilo e o alcance da informação para o setor jurídico se torna extremamente limitado, porque você pode, no máximo, alcançar as duas pontas através de telefones. Porque com esse rompimento, por exemplo, do WhatsApp, as pessoas migrando para o Signal, que é realmente uma plataforma segura em comunicação, usando as mensagens efêmeras, que são chamadas as mensagens de autodestruição, você troca dados, textos, vídeos, fotos, informações secretas, aquele dado se destrói, e quando o meliante, caso for pego, não tem o que comprovar, porque nesse caso não teve que investigar ali, porque esse dado não existe. Entendi. E falando um pouco desses aplicativos que eu até mencionei na introdução e que você falou também, os termos de uso desses aplicativos, eles legislam em causa própria e não há possibilidade de interferência pela federação? No caso da GDPR, existe, apesar que comprovadamente isso não existe. Existe, como eu disse, né, no mundo literal. Então, por exemplo, se nós, do mundo técnico, sabemos que há possibilidade de compartilhamento sem informar o usuário, não é porque não houve informação que esse compartilhamento não está acontecendo, né? Então, com relação a essa questão de compartilhamento, para aqueles que querem obter a questão da segurança, só tem um sistema nesse caso de comunicação, que é o Signal, porque o Telegram, por exemplo, por padrão, ele não é criptografado. O servidor do Telegram, que não é mais na Rússia, é em Dubai, ele armazena informação. Tanto que se você sair, sumir da conta e voltar e pedir o resgate da conversa entre você e alguém, ele vai trazer o histórico dessa conversa. Significa que ele armazena esse dado. A única forma que você tem, através do Telegram, de conversar fim a fim é abrindo um chat secreto. Aí sim, você tem uma criptografia fim a fim que passa pelo servidor dele, mas ele não tem acesso. Relacionado ao Signal, a criptografia do WhatsApp é uma criptografia derivada do Signal. Só que a criptografia do Signal tem código-fonte aberto, o que dá possibilidade a milhões de usuários e dos especialistas testarem para ver se tem brechas, se tem vieses, etc. O WhatsApp não. Ele compra a criptografia e aí usa embutidamente dentro do aplicativo e não divulga a informação. Então, quando ele legisla em causa própria, ele pode, inclusive, no termo de uso, dizer: olha, eu não sou obrigado a apresentar meu segredo, meus códigos-fontes, meu algoritmo. Quando ele diz que vai compartilhar e que promete não compartilhar por conta de uma promessa dele, mas como é que ele vai vender uma informação se ele está dizendo que ele garante que é criptografado aquele dado? Então, ele sabe o que você está escrevendo. Ele sabe o que você está trafegando dentro daquela rede. Significa que, em algum momento, dentro dos servidores do WhatsApp, do Facebook, ele desencripta aquele dado, lê as informações, encripta de novo e envia para o destinatário. Então, ele tem sim como saber o que está sendo trafegado dentro da rede WhatsApp. Porque se ele não soubesse, ele não teria como divulgar atratores para o que você está conversando ali com os seus contatos, entende? Então, pelo outro lado, a questão, por exemplo, do Google ou das redes sociais, quando você faz uma pesquisa em determinado assunto, é natural que ele lhe devolva o assunto que você está pesquisando e derivados daquele assunto. Então, você começa a criar aí, dentro das redes sociais e dos motores de busca, perfis. Os algoritmos começam a receber treinamento para entender que você gosta daquele tipo de segmento, não dando contraditório àquilo. Isso faz com que
exista aí uma divisão social muito grande, porque quem pesquisa sobre um assunto sobre um determinado assunto, não aceitando contraditórios, e aqueles que aceitam contraditórios, essas redes elas não se convergem, ainda assim que pertencem às mesmas ilhas, tipo Facebook, Instagram e etc. Então, quando a gente fala dos termos de uso tem poder de legislar, ele dizer, olha, nós temos assuntos internos, nós temos leis internas, que para você usar nossa ferramenta, você só tem a opção de aceitar. Se você não aceitar, você não é obrigado a aceitar, você não aceita e não usa. Mas se você aceitar, você está submisso aí a esse contrato de via única, né? De mão única. Não existe aí um contrato bilateral. O contrato é da empresa que legisla em causa própria, que determina o que ela quer de você para poder lhe dar o acesso. E o que ela quer de você, ela diz logo no termo de uso. Eu, rede social XYZ, tenho direito a acessar seu microfone, a sua câmera de vídeo, seus contatos, o seu e-mail, o seu SMS, a saber sua rede Wi-Fi, geolocalização, etc. Então, imagine se essas redes sociais tivessem acesso à sua vida, né? Então, assim, a maioria das aplicações que nós usamos tem acesso às informações sigilosas. E questão de divulgar é questão de tempo. Então, quanto mais bem posicionado socialmente aquele CPF for, mais caro esse dado fica e mais interessante fica esse dado para ser comercializado. Uau! Bom, como você está mencionando e dando exemplos, o modo tradicional de comunicação não existe uma criptografia de forma orgânica, né? E quando a gente fala de operadoras de telefonia, elas podem fazer algum tipo de vigilância nas ligações das pessoas e pacotes de dados? Podem. Podem, e sempre houve, né, históricos aí de que as operadoras trabalhavam em vigilância de dados, né? Então, por exemplo, eu vou falar primeiro dos dados, depois eu falo da normalidade da operadora. Quando a operadora é independente da operadora e do pacote que você compra, ela lhe garante que você trafegou os megas contratados, ou gigas contratados, ela sabe exatamente para onde você foi, se você não usar criptografia na sua navegação. Se você usa criptografia na sua navegação, ela sabe que você usou aquele pacote de dados, pelos dados trafegados, mas ela não sabe onde você usou aqueles dados. Então, ela sabe que você trafegou aqueles dados que você contratou, mas ela não sabe que sites, por exemplo, você teve, porque não é importante, não é interessante que ela tenha essas informações, né? Isso é uma coisa que diz respeito ao usuário. Então, a partir dessa informação, ela tem, não sendo criptografada essa navegação, ela tem sim acesso a todas as informações e históricos. E quando eu falo ela, é a operadora como um todo que representa um conjunto de funcionários que volta e meia sai de empresa, que através de um pendrive, que através de uma fotografia de um celular, tem aquele dado e pode expor quando quiser, se aquele dado, por exemplo, não já estiver incubado em camadas, por exemplo, de Deep Web, já sendo comercializados, e quando chegar na surface que o cidadão tiver conhecimento, já seja muito tardio. Wilson, sobre o uso do CPF em farmácias, quando a gente vai apresentar a receita médica e a farmácia pega o nosso CPF, fala um pouco sobre isso e o uso de dados. Isso aí já é outro contraditório com a questão da LGPD, quando trata de dados sensíveis e etc., né? Então, por exemplo, quando o paciente vai a uma clínica, que ele é receitado, que ele é medicado, então, ali dentro daquela receita já tem o nome do médico, o CRM do médico, o endereço com o telefone da clínica onde o médico prescreveu aquela receita. Aí vem do outro lado, o nome do paciente. Aí quando o paciente chega na farmácia, o estimulador do desconto é que ele apresente aquela moeda de troca, que é o dado, que é o CPF dele, que que a gente chama aí na linguagem de banco de dados, é uma chave primária, digamos, uma chave de desempate de uma série de informações a partir desse CPF, que não é nada, digamos, do mundo obscuro, porque CPF você tem em qualquer lugar, qualquer pessoa tem dado de CPF, né? Isso é muito fácil de ser encontrado, mas a partir desse CPF você tem um estímulo para o desconto daquela medicação. Aí a sua receita fica retida. E aí, naturalmente, esse CPF
como você não tem somente desconto nessa farmácia, você tem desconto na rede que pertence a essa farmácia, então, naturalmente, ela cruza a informação desse lugar que você comprou com outros lugares que você comprou também e sabendo de outras informações que você, por acaso, tem apresentado em outros CIDs, que é a doença aí que aquele paciente tem em busca daquele medicamento. O grande lance obscuro disso aí é que esses dados estão trafegando dentro dessa rede, né? E aí você tem médico, você tem farmácia, você tem indústria farmacêutica, você tem paciente na ponta, você tem uma série de dados e esses dados são comercializados. Se não fossem comercializados, não haveria por que a farmácia reter dados e estimulando ao paciente a dar o CPF para obter desconto. Não tem lógica nisso. Entendi. E a gente falou um pouco dos termos de uso. Eu queria saber qual é a eficácia da lei diante deles. Dos termos de uso, olha, assim, de uma forma bem apocalíptica, nenhuma. Porque, do outro lado, o que ele vai dizer é muito simples. Se você não aceitar, você não precisa entrar na minha rede. Você pode buscar outras alternativas se houverem. Né? Então, não existe como o país determinar, dizer, olha, você vai funcionar dessa forma e no meu país você vai funcionar da outra forma. Não pode dizer, não tem interesse. E se ainda assim o país proibisse dessa aplicação funcionar naquele país por conta das teles, os usuários usariam VPN e naturalmente acessariam aquele aplicativo. Então, assim, você tem um alcance muito literal das leis relacionadas ao mundo prático do que é tecnologia e internet, sabe? Então, você tem coisas alcançáveis e coisas que você não alcança. Por exemplo, você não tem como impor sobre um servidor de aplicação. Você não tem como impor uma lei sobre o servidor de aplicação. Vamos tirar agora, por exemplo, do cenário o WhatsApp, que tem CNPJ através do Facebook em São Paulo. Vamos tirar. Saiu de cena o WhatsApp. Agora as pessoas estão conversando através do Telegram e do Signal. Ok. Segundo a interpretação de alguns juristas, pode dizer que agora eles não cumprem a legislação do país, porque eles não armazenam dados. No caso do Telegram, sim, mas do Signal, não. Vamos ainda no Telegram. Ainda que fosse pedido aí o dado através do Telegram, o Telegram saiu da Rússia exatamente por isso, pelo Vladimir Putin pedir dados e ele se negar a entregar, foi embora para Dubai. Então, ainda assim, que a justiça pedisse quebra de sigilo de dados, etc. e tal, ele se recusaria a entregar. Qual o poder de legislação das leis sobre uma aplicação que fica em Dubai? Nenhuma. Ainda assim, voltando aqui para o Signal, piorou. Porque no caso do Signal, o dado já é criptografado por natureza, sem armazenamento. E aí a mensagem efêmera entra em cena. E agora? Aí pede-se a quebra de sigilo. Pede-se agora. E a lei? A lei é limitada. O aplicativo, ele nos alcança e nós alcançamos porque a internet permite isso. A lei ela é territorialista. Então, o alcance da lei é muito limitado e, assim, está cada dia mais letárgico o acompanhamento diante da tecnologia. Isso vai piorar muito mais com a chegada da 5G e dos IoTs. Entendi. E qual o impacto diante da mudança dos termos de uso do WhatsApp? O que realmente vai mudar com isso? Ele passa, de forma agora pública, a dizer que ele tem direito a comercializar seus dados. Então, por exemplo, a partir de técnicas chamadas de bigrams e trigrams, que são 3 caracteres, quando você começa a ensinar essa machine learning do WhatsApp, quando você escreve, por exemplo, bom dia, que você tem costume de dar bom dia para alguém, e ele já completa a frase, ainda que não seja parecer alguém que você está acostumado a dar bom dia, ele já sabe que você tem costume de dar bom dia e, naturalmente, ele completa a frase. Aí você, pô, esse tipo de bom dia eu não dou para essa pessoa, então vou editar aqui. Mas ele está treinado, essa máquina já está treinada, sabendo que você se comporta daquela forma com aquelas pessoas ali. Quando você trafega qualquer tipo de informação através do WhatsApp, ele está dizendo, olha, agora eu posso comercializar absolutamente tudo. Então, por exemplo, esse é um caso clássico. Se você sai de uma clínica e diz assim para uma mãe, para uma amiga, mãe, eu estou grávida. Aí você vai começar a receber uma enxurrada de propagandas. Por exemplo, isso é um dos dados.
propaganda de fralda, propaganda de pós-parto, propaganda de berçário, propaganda de etc, 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 etc. Então, você vai ter, assim, a sua vida de forma exposta. Não que isso seja ruim, desde que o usuário precifique se ele quer ou não aquilo e quanto vale aquilo ali. Porque, de repente, pode ser um grande negócio para determinadas pessoas, né? A gente não sabe. Com a chegada do 5G, muita coisa realmente vai mudar. Bom, e você mencionou, Wilson, sobre a chegada do 5G e através disso a gente sabe que a internet das coisas vai receber uma enxurrada de aplicações, muitas coisas vão mudar. E nesse contexto, o que vai mudar realmente nesse cenário? Olha, vai mudar uma cultura, vai mudar. Se a pandemia trouxe uma aceleração digital para as pessoas, digamos, do mais humilde ao mais bem posicionado socialmente, o 5G, por trazer, dentre outras coisas, uma latência menor, quer dizer, um espaçamento menor, um delay menor de comunicação. Delay, exemplo, um jogo de futebol, se você está assistindo na TV, você tem um delay quando o gol, a bola entra no gol. Você tem um delay diferente quando você assiste na TV a cabo, você vê que tem uma letargia. Então, essa latência na comunicação vai diminuir. E, naturalmente, pela velocidade, o número de dados expostos na internet, de informação, será muito maior. Isso não significa que será bom nem ruim, mas o insumo de dados será muito gigante. Então, isso muda a cultura, porque, por exemplo, com os IoTs, você não tem um controle de um Anatel, por exemplo, para você ter um celular validado pelo Anatel para que você fale através daquele celular. Então, você, dentre outras coisas, você vai ter aparelhos que se comunicam através de frequências, de ondas curtas, exemplo de AM, e de ondas mais longas através de FM, que não necessariamente será divulgado e as pessoas vão se comunicar sem pagar, por exemplo, um provedor, ou aplicações surgindo em cima da banda larga, em cima das aplicações de web, com criptografia, com aparelhos que não são catalogados, se comunicando com os outros aparelhos, sem a menor noção, sem o menor controle e sem a menor regulação por parte de quem quer que seja, tanto do legislativo como do judiciário, porque se perde o controle pela facilidade na importação desses IoTs. Então, Android e Arduinos, por exemplo, vem dando uma demonstração do potencial que esses aparelhos podem fazer. Entendi, Wilson. Bom, muito interessante isso tudo que você falou, também um pouco assustador, mas é importante a gente falar sobre essas coisas. Obrigada de novo pela sua presença. Thalita, eu que agradeço imensamente, mais uma vez a você, a toda a equipe da Conip, que são pessoas assim, incríveis, com uma educação, com um comportamento, uma assertividade fantástica. Agradeço imensamente e espero que possa ter colaborado aí com alguma coisa. E se por acaso ficou alguma coisa fora do lugar, se por favor me avise que a gente refaz com o maior prazer. Estou à disposição sempre de você e de toda a equipe aí, quando precisarem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Wilson, e obrigada a você por nos assistir e até o próximo episódio.